Preparem-se, 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 porque a situação do Brasil é ladeira abaixo, gente. É ladeira abaixo. Primeiro vamos aqui aos comentários rapidinho, lembrando que hoje é dia 9... Hoje é dia 9 de agosto de 2023. Cara, eu tô abismado com esse governo, porque você não tem uma previsão, de dizer assim, de superávit. Não, é só déficit, déficit e déficit. Vamos aos comentários pra gente entrar na matéria rapidinho? Lourdes Carmen comentando aqui, deixa eu ver. O engraçado é que o meu pai não comenta absolutamente nada sobre isso. Que coisa, não? Eles só ficam focados em Bolsonaro e no 8 de janeiro. Porque isso aqui, né? Ele comentou no vídeo, na CPI do MST, os militantes revela que quem não faz o que mandam são expulsos e perdem tudo. Porque ele já sabe que isso aqui é verdade. Ele já sabe. Só que ele não quer ser contrariado. É aquela velha história. O cara tem tanto ódio de Bolsonaro que ainda que o que ele defenda seja errado, mas ele continua defendendo. Ele sabe que está errado, mas como ele é contra Bolsonaro, então justifica, né? Valeu, Lourdes Carmen, um abraço, vamos para a matéria. Olha só, gente. Vai dar PT. Lula quer dobrar a meta e estourar o limite fiscal. Vocês estão entendendo isso? O que está querendo dizer aqui? Que o governo quer gastar mais. Que o governo quer aumentar mais o rombo. Quer dizer, nós vínhamos de um governo antes, gente, que buscava equilibrar as contas. Nós vínhamos de um governo que trabalhava com a meta de superávit. Nós passamos uma pandemia, nós tivemos o fecha tudo, fique em casa, o governo deixou de arrecadar. Mesmo assim, o governo trabalhou para manter equilibradas as contas. Hoje, nós estamos vendo um governo que trabalha para aumentar o rombo das contas. O outro governo, malvadão, entregou o país pós-pandemia e pós-efeitos da guerra com superávit de 50 e poucos bilhões de reais. O governo bonzinho e irresponsável que está aí agora, em 6 meses, conseguiu fazer um rombo de 42 bilhões de reais. Nós estamos vivendo um déjà vu, só que com um detalhe, muito mais rápido do que foi na época do Fernando Henrique passando para Lula. Porque eles entregam o país e a bomba só estoura na mão. Pelo menos visivelmente pra gente, os efeitos a gente só vem sentindo no governo Dilma. O governo Lula trabalhou com uma maquiagem muito boa. Agora a coisa tá indo... É porque Lula prometeu, ele disse que ia fazer em 4 anos o equivalente a 40. Então, se ele o equivalente a ferrar o país em 40 anos, ele está fazendo isso agora em 4 anos. Então, em 6 meses, a gente já está vendo um prejuízo de 14, o que seria equivalente a 14 anos. Por aí, mais ou menos. Nós estamos entrando no 8º mês do governo Lula e a gente não vê falar assim em equilíbrio fiscal. A gente vê falar em aumento de imposto, taxação nisso, taxação naquilo. Onerar não sei aonde. A gente só vê falar em imposto, cobrança, cobrança, cobrança. Agora, essa de dobrar a meta. Eu acho bonitinho, gente, que a gente vai ler na matéria aqui, que os caras reconhecem a bomba relógio que vem aí na economia, mas ainda falam como... Não, porque o Haddad foi o melhor... Ele tem sido o ministro que melhor tem tido relação com o Congresso. E a explicação para isso é simples. Porque Lula soltou bilhões para o Congresso. Porque Lula solta bilhões para o Congresso. Por isso a relação é ótima. Nós tivemos um ótimo ministro que foi o Paulo Guedes. Mas como o governo Bolsonaro não soltava bilhões, né, do nosso dinheiro para gastar com os coleguinhas lá de baixo, então Paulo Guedes não foi um bom ministro. Não teve uma boa relação. Então nós temos hoje um ministro que tem uma ótima relação com o Congresso, mas em compensação para a economia começa com BO, tem o S, sabe? E tem um T no final para a economia. É bom para o Congresso, péssimo para o Brasil, mas é bom para o Congresso, o que importa? Brasil que se lasca.
Esse é o governo, gente. Em 6 meses... E nós tivemos ali... Eu tô até agora querendo entender para onde foi o furo no teto, gente. Você vai ver aqui na matéria que os caras chegam ao ponto de admitir que tem que... Para Lula conseguir não ferrar com o país, tem que pelo menos abrir mão dos programas. Quais são os programas? Programas sociais. Não é à toa que a gente está vendo aí a volta do Bolsa Família com o desmonte do que foi feito antes. Nem todo mundo mais recebe R$600. Tem gente recebendo 180, tem gente recebendo 300 e pouco. Acabou, gente. Agora estão com a desculpa aí, não, porque foi encontrado no fraude, no uniparental, unifamília, sei lá como é que é agora lá. Irregularidades. É engraçado que foi encontrado irregularidades, mas quem está pagando o pato é todo mundo, porque se foi encontrado irregularidades, o valor devia ser o mesmo para quem estava regular. Não, o valor está sendo agora uns para cima, outros para baixo, e você com suas contas que se virem. Mas vamos fazer o programa Luz para Todos para financiar lá a hidrelétrica lá da Venezuela agora? Vamos trazer o Mais Médicos de novo para a gente financiar a Cuba? Vamos meter a mão para poder o BNDES financiar a Argentina? Viagens de Lula de milhões e milhões. Vamos financiar as viagens de Lula. Enquanto isso, o rombo aumentando. E a previsão é para explodir a bomba. A Petrobras já está ficando no osso. Palavras do próprio Paulo Prats, presidente da Petrobras, ex-senador que venceu, ex-senador indicado por Lula agora lá. Falou o quê? Isso não dá mais, mano. Preparem-se, que papai Lula vai fazer mais filhos. Papai Lula, pai dos pobres, vai fazer mais filhos, vai gerar mais filhinhos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, chave Pix. Seja você um colaborador do nosso canal, as nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição, links para as redes sociais, Twitter, Trends, segue a gente lá. E como diz a Globo, o Brasil está no caminho certo, plim plim. Zerar o déficit fiscal já em 2024, como quer o ministro Fernando Haddad, Fazenda, será um desafio muito grande e o governo dificilmente escapará de propor uma mudança na meta fiscal, afirma o relator do PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano que vem, deputado Danilo Forte. União Brasil. Inevitavelmente, o governo vai ter que mexer na meta. Inevitavelmente, olha só. Inevitavelmente o governo vai ter que mexer na meta. Inevitavelmente, tanto se for votado o arcabouço fiscal que saiu da Câmara, quanto se for votado o que saiu do Senado, a não ser que o governo abra mão dos seus programas, porque não tem de onde tirar tanto dinheiro, afirmou ele. Em entrevista à Folha concedida em seu gabinete na tarde desta terça-feira, 8. As informações são da Folha de São Paulo. O governo tem feito um esforço concentrado para encaminhar, junto com a proposta de orçamento, um pacote de medidas para elevar a arrecadação em cerca de 130 bilhões de reais e assim conseguir entregar a meta de déficit zero em 2024. Deixa eu explicar para você. O que é aumentar a meta de arrecadação? Impostos. Imposto, gente, taxação. Então é assim, nós vamos gastar demais e nós vamos cobrar de vocês aí do outro lado o equivalente para taxar zero, para deixar zero o déficit. É isso que o governo Lula está dizendo. Vocês entenderam? É assim que eles vão chegar e dizer, conseguimos zerar o déficit do país. Agora, em compensação, eles tiraram a carça do povo pela cabeça para poder conseguir isso. Quem pagou essa conta? O povo. Diferentes economistas, porém, consideram o alvo muito ambicioso. Membros do Congresso, por sua vez, afirmam que dificilmente o Legislativo aprovará todas as medidas. Forte disse que concorda com a leitura do mercado de que a meta é ambiciosa. A meta zero é um desafio muito grande para o ministro Haddad.
apesar de compreender todo o esforço que ele está fazendo. E sem sombra de dúvida, é o ministro que melhor se relaciona com o Congresso hoje. Claro, compadre. Claro, bilhões descendo das emendas lá, vindas de Lula. Pix toda hora, lembra lá da Pix, tome Pix, 5 bilhões em Pix. Cara, o cara desse não vai se relacionar bem com o Congresso? Vai, compadre. Pagando, que mal tem. A dificuldade não é por culpa dele. A dificuldade é porque a economia ficou patinando. Ora, eu fiquei confuso agora. A dificuldade não é por culpa do Haddad. A dificuldade é porque a economia ficou patinando. Mas quem é o ministro responsável pela patinação da economia? Paulo Guedes entrega o país com 52 bi de dinheiro guardado, arrecadado, sobrando. Haddad em 8 meses, 6 meses, 42 bi de rombo. Mas a culpa não é do ministro, compadre. Pera aí. A economia patinou. Quem é que fez a economia patinar? Porque ela vinha crescendo, ela não vinha patinando. Se ela patinou, é porque o ministro da Fazenda não soube trabalhar. Afinal de contas, é o cara que colou na provinha, né? Mas tudo bem. Segundo ele, a meta de zerar o déficit em 2024 só será alcançada se a economia crescer, o que também impulsiona as receitas. Hoje, o governo prevê uma alta de 2,3% no PIB, Produto Interno Bruto, para 2024. Aí, olha só que engraçado. Com Bolsonaro, essa alta foi 2,9%, só não foi maior porque quando Lula ganhou as eleições, o mercado freou. Vocês lembram disso? Nós quase ultrapassou a China, só não foi porque agora é 2,3%. Só que o mercado, vamos lá? Mas o mercado tem estimativas mais conservadoras, de 1,3%, segundo o boletim Fox do Banco Central. Veja, o mercado já jogou um ponto abaixo, 1% abaixo. Para o deputado, seria mais prudente o governo diluir a perseguição do reequilíbrio fiscal em um período de 2 a 3 anos. O prazo está muito curto. Ele devia ter colocado um prazo mais dilatado, porque as condicionantes da economia local e internacional não favorecem neste momento. Claro. Petrobras indo ladeira abaixo. A economia parando de crescer. O mercado com medo de atuar. Investidores estrangeiros saindo do país. Quem é que vai pagar para essa conta do déficit? Nós, filho. Nós. Apesar do diagnóstico, Forte disse que ainda vai discutir o tema com o governo e observar a evolução da economia nos próximos meses, antes da votação do PLDO pelo Congresso Nacional. A intenção não é fazer nenhuma alteração da meta sem conversar com a equipe econômica, a quem, segundo ele, cabe a iniciativa de alterar o alvo central da política fiscal no ano que vem. O relator também alertou o governo para o risco de repetir as manobras que colocaram, olha só, a política fiscal em descrédito em gestões passadas do PT, quando perguntado sobre a proposta do executivo de descontar 5 bilhões em despesas do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento da Meta Fiscal de Estatais Federais. A manobra foi criticada por economistas, que veio uma brecha para o expediente ser usado para minimizar eventual frustração no cumprimento da meta do governo central, que inclui as contas de Tesouro Nacional, INSS e IBC. Somos totalmente a favor dos programas sociais. Acho o PAC importantíssimo para o Brasil. Agora, precisa ter a segurança fiscal para não cair de novo no problema das pedaladas. Essa é uma das preocupações muito forte. Não podemos ter de novo um orçamento irreal, um orçamento feito à martelada para atender demandas que são inexequíveis do orçamento que temos hoje, afirmou Forte. A história só se repete como tragédia. Eu não espero que queiram repetir a mesma história com o mesmo enredo. Ninguém morre 2 vezes na mesma curva. Então, eu acho que está na hora do governo, inclusive, se atinar para isso.
Acho que essa ansiedade de aumentar impostos, presta atenção, acho que essa ansiedade de aumentar impostos, esse garroteamento que foi feito do ponto de vista da economia é que precisam ser desestruturados para poder o país voltar a crescer. Da forma que está atualmente, só uma mágica, acrescentou. O que ele está dizendo, gente? Que um país que aumenta impostos afasta investimento, afasta investidores. A economia, para crescer, precisa disso. Aí eu aumento os impostos, afasto os investidores, aumento o desemprego, diminuo a demanda do povo na economia. A pessoa vai comprar menos, a pessoa vai investir mais, o desemprego aumenta, o cara vai ficar sem dinheiro, não vai poder... Quer dizer, aumenta imposto, desemprego, o cara sem dinheiro, o produto vai para lá para cima. O relator disse ainda que, ao propor a exclusão dos 5 bilhões de reais do novo PAC da meta das estatais, o governo busca gerar uma janela para alocar mais recursos no ano que vem, mas ignora uma espécie de conflito interno em referência ao impasse das despesas condicionadas. O governo tem uma brecha no texto do arcabouço fiscal para ampliar despesas em 2024, com base na aceleração da inflação nos últimos 6 meses deste ano. A divergência é em que momento isso será incorporado ao orçamento. Prestou atenção? Quer dizer, o governo deixou uma brecha lá para aumentar a despesa. O que é aumentar a despesa? Aumentar gasto. Se aumenta gasto, tem que cobrir esses gastos. Quem vai cobrir? Nós, de novo. Aumenta gasto, aumenta imposto. Na versão do arcabouço aprovada na Câmara e que o relator defendeu a retomar, o governo só teria acesso a esses gastos ao longo do exercício de 2024. Mas o Executivo quer manter a autorização incluída no Senado para prever as despesas desde já, condicionadas à aprovação de um crédito suplementar. O montante envolvido está entre 32 bilhões de reais e 34 bilhões de reais. Nós vamos condicionar uma receita que ninguém sabe de onde vem. Será que o Congresso vai permitir isso? Para quem quer o orçamento real e segurança jurídica e financeira, eu acho que o Congresso não vai abrir esse espaço da forma como o governo está achando que vai ser, disse Forte. O relator do PLDO disse que, caso prevaleça o texto da Câmara para o arcabouço, sem as despesas condicionadas, a tendência é rejeitar também a mensagem modificativa enviada pelo governo federal. Acho que não vai caber a mensagem modificativa, porque a LDO vai ser em função do que vem do arcabouço, disse. Em sua avaliação, os parlamentares também vão querer ter uma participação maior na elaboração de políticas públicas, inclusive no novo PAC, e o envio de despesas condicionadas pode engessar a destinação das verbas, mantendo a vinculação com as prioridades do governo. Não sou contra a emenda parlamentar para o PAC. As bancadas poderiam destinar emendas, sim, muitos desses programas vão ter dificuldade de ter dinheiro. Se for de comum acordo, acho que é um caminho, disse. Agora não posso tolir o espaço das emendas para atender outra demanda. O deputado também defendeu um calendário fixo para o pagamento de emendas, dando previsibilidade para a liberação dos recursos de interesse de parlamentares. Há pedidos para que a LDO preveja que as emendas de comissão que atingiram valores recordes no início do governo também sejam impositivas, ou seja, que o Palácio do Planalto seja obrigado a executar. Tá aí, gente. Esse é o governo Lula. Preparem-se, aumento de despesas, aumento de dinheiro, aumento do déficit. Ele quer zerar o déficit, ele quer zerar o rombo, mas para isso ele quer apertar o nó em cima da gente, com uma arrecadação. Aumento de impostos. Ou seja, é um negócio doido. E o governo Bolsonaro era o governo dos impostos, o malvadão dos impostos, que sacrificava o povo. Preparem-se. Nós vamos ver em 2025 a Globo dizendo: governo Lula zerou o déficit, a dívida, o rombo. O problema é que para zerar o rombo do governo, ele teve que colocar o rombo no povo. Ele fez o povo entrar no rombo. Comentários pra gente finalizar. Cadê aqui?
Lourdes Carmen, é o que eu disse pra vocês, gente. Esse governo, ele não tá nem aí pro povo. Porque no fim das contas, o povo cobre as despesas. Lourdes Carmen, imagine o indicado de Bolsonaro livrando alguém acusado de matar um bandido, que assaltou, fez vice e versa. Você sabe o que com que crianças, né? Não sei quantas pessoas, né? Ah, meu amigo, se fosse, você ia ter pelo menos 2 semanas do William Bonner mais a Renata Vasconcelos falando, fora o Fantástico. Em primeira decisão, Cristiano Zanin livra casal de punição por estelionato. Rosas Petúnia, minha amiga, comentando, já acabou tudo. Comentou ela no vídeo, em primeira decisão, Cristiano Zanin livra casal de punição por estelionato. Um abraço, gente, daqui a pouco mais matéria. Um abração, fui!